Já vai gravar. Bom, já está gravando. Pessoal, boa noite, tá? A aula está sendo gravada, tá bom? Comentários também são gravados, viu? Então, assim, eu sei que o pessoal gosta de brincar aí de vez em quando, né? Mas tenta se conter nessas brincadeiras, porque até os comentários ficam gravados também, tá bom? Mas, lógico, você pode fazer comentários entre si, envolvendo a aula, não tem nenhum problema, como também podem mandar perguntas para mim, tá? Eu até prefiro, assim, eu vou dar as explicações e eu vou dar um tempo, assim, ó, alguma dúvida, você pode fazer a pergunta pelo áudio mesmo, tá? Me perguntar, não tem problema não. Eu só peço que todos mantenham o microfone, né, fechado para não dar nenhuma interferência na gravação, tá bom? Então, só mantenha o microfone fechado, porque senão fica ruim o áudio para todo mundo, tá? Pessoal, então, hoje... Oi? Alguém falou aí? Não? Hoje nós vamos estudar os crimes, tá? Então, estamos trabalhando os crimes contra a liberdade individual. Então, nós já vimos, né? O crime de ameaça, tá? Artigo 147, né? Do 146, perdão, constrangimento ilegal. E também já vimos o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, tá? E hoje nós vamos estudar o crime do artigo 148, que é o sequestro e cárcere privado, é como se fossem dois crimes num tipo penal só, e vamos também estudar o artigo 149, tá? Que trata da redução à condição análoga à de escravo, né? Eu até coloquei para vocês aí uma jurisprudência, tá? Eu vou comentar lá com vocês aqui. Eu vou até apresentar o buscador do Dizer o Direito que eu uso, ele é muito bom, tá? E eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente ir lá para o Código Penal, tá bom? Vou só compartilhar aqui com vocês, tá? Tá. Vocês estão vendo aí minha tela? Estão vendo aí? Vou aqui abrir o Código Penal. Estão vendo o Código Penal? Tá? Tá tranquilo aí? Vou aqui abrir para vocês, tá? Código Penal. Tá. Pessoal, tá aqui, ó, artigo 148, né? Ó, estamos estudando, né? Só passar para vocês aqui, ó, os crimes contra a liberdade individual, é o capítulo, né, que nós estamos trabalhando, que é dentro dos crimes contra a pessoa, e estamos estudando aqui os crimes contra a liberdade pessoal. Já estudamos o constrangimento ilegal, certo? E já estudamos também o crime de ameaça, né? Está essa aula, né? Lembrando, até a aula passada, todas estão no meu canal no YouTube. Então você pode ir lá, rever a aula, estudar, né? Dar uma revisada. Então tá lá. Essas aulas aqui, que estamos aqui fazendo pelo Google Meet, estarão todas elas gravadas lá na pasta do Drive dentro do Classe 1, tá? De vocês, beleza? Então vamos aqui iniciar a nossa aula trabalhando o sequestro e o cárcere privado, beleza? Então, eu quero que vocês acompanhem a leitura do Código Penal comigo, porque estamos estudando, né, Direito Penal Parte Especial, então é importante, né, que você tenha, né, acompanhe a aula lendo o dispositivo, tá? Então, vou ler aqui com vocês, falar, artigo 148, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena, reclusão de 1 a 3 anos, né? De reclusão de 1 a 3 anos, tá? Vou interromper aqui e voltar com vocês, tá? Então, eu estou aqui de volta. Pessoal, pela pena, você já percebe aí, estou aqui com o Código Penal na mão, de 1 a 3 anos, nós temos um crime de médio potencial ofensivo, né? Por que de médio potencial ofensivo? Então, se a pena mínima não ultrapassa o patamar de 1 ano, é possível o sursis processual, a suspensão condicional do processo. Vocês podem perceber que sempre, né, que eu falo no tipo penal para vocês, eu falo, pessoal, um crime de menor potencial ofensivo, é um crime de médio potencial ofensivo, é um crime de elevado potencial ofensivo. Por que isso é importante? Vocês no período... Professor, Oi. você pode dar uma olhadinha aí no chat? Tem alguns alunos que o senhor não aceitou. Aí mandaram mensagem aí. Cadê? Vou ver aqui.
Agora já foi, né? Porque eles têm que entrar pelo link do... Você vai alguma pessoa pedindo para que você aceite ela, os alunos estão falando que ainda não foi aceito na aula. É porque eles têm que entrar pelo outro link, ó. Deixa eu ver aqui, como é que faz. Adicionar pessoas. Quem são as pessoas aí? Alguém falou? Não, né? É porque aqui eu não consigo aqui. Como tá gravando já, não consigo. Eu Eles consegui estão através do entrando. Classroom também. Lá É no porque, Classroom tem na um link. verdade, lá eu já adicionei eles, né? Eles já estão todos adicionados aqui, ó. Tem um convite, né? Cadê aqui? Pessoa. Sim. Ó, quem já aceitou, ó, João Henrique, Brad, James, Ana Caroline, Beatriz Lima, Alexandre, Jaqueline Marinho, todos estão aqui, né? Eles têm que entrar pelo e-mail da faculdade mesmo, tá entendendo? Senão não consigo, assim. Eles não vai ficar toda hora, eles não estão aparecendo para mim. Não apareceu. Alguns apareceu aqui, outros não, né? Deixa eu ver aqui. Vou ver com o pessoal aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Iniciou, professor, para a prova, meu pedido para participar, não estou, pedido para participar, você participa da chamada quando alguém permitir. Ah, esse aqui não, velho. Deixa eu ver aqui. É no Classroom, né, que aceita? Porque aqui aparece todos para mim, né? Eu não vou ter como ficar parando a aula para isso, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Convidado. Não tá aparecendo para mim, ó. Não tá aparecendo. Deixa eu falar, dar um olho para eles aqui. Aqui não deu certo, não, gente. Pessoal, tem que entrar através do Classroom de vocês, através do e-mail da faculdade, tá bom? Isso é que nem a Kathleen tá falando, tem que entrar no e-mail, aí lá no e-mail vocês entram no Classroom, vocês já logados no e-mail da Católica, aí vocês conseguem ter acesso, tá bom? Isso, olha aqui, ó, lá tem um link que vai direto, ó, pronto, a Kathleen já deu uma aula aqui, bom demais, obrigado, viu? Pronto, tá, pessoal? Então aí, ó, Meio não ponto aí, viu? Não, foi bom, valeu. Então, quem não conseguiu aí vai ter que entrar tem que logar, no caso, no Gmail da Católica e lá dentro, né? Porque para mim não está aparecendo nada, que alguns apareceram no começo e depois aqui não apareceu mais nada para mim, né? Então, voltando ao raciocínio, tá, pessoal? Eu sempre falo crime de menor potencial ofensivo, médio potencial e elevado potencial. Porque no próximo período, vocês vão estudar processo penal 1. E vocês vão estudar a fase pré-processual, que é o que? A fase de inquérito, TCO, o pessoal entrando aí já, o Gabriel entrou, seja bem-vindo, tá? Então, quando eu falo do crime de menor potencial ofensivo, primeiro, não vai caber a lavratura do auto de prisão em flagrante, em regra, certo? E, da mesma forma, não tem inquérito, nós temos o quê? Um termo circunstanciado de ocorrência, tranquilo? Aqui, a pena de 1 a 3 anos, nós temos um crime de médio potencial ofensivo. Por que médio potencial, né? A pena máxima, você pode observar, é de 3 anos aqui do artigo 148, né? Então, ultrapassa o patamar, né? Ultrapassa o patamar de 2 anos, né? Porque o crime em que a pena é até 2 anos, né, de prisão, nesse caso é um crime de menor potencial ofensivo. Então, temos esses crimes e temos as contravenções penais, né? Aí entra aquele rito todo do juizado especial, TCO e tal. Aqui não, aqui é inquérito, mas é possível, no processo, a suspensão condicional, né, que é o SUSIS processual. Beleza? Em relação à classificação do crime, nós temos aqui um crime doloso, não admite a modalidade culposa, tá? Então, sequestro e cárcere privado não admite a modalidade culposa, somente a modalidade dolosa, beleza? Além disso, é um crime material, porque para sua consumação exige a ocorrência do resultado naturalístico, tá? Então, tem que ter um resultado naturalístico. Caso contrário, o crime não estará consumado. Poderá estar tentado. Admite tentativa no cárcere privado ou no crime de sequestro? Sim, é possível a conduta tentada, beleza? É possível a conduta tentada, tá bom? Outro ponto que é muito importante, uma característica nata desse delito, é que é um crime permanente, certo? É um crime permanente. O que vem a ser o crime permanente? O crime permanente é aquele em que a sua consumação
se protrai no tempo, né? Então, não há um momento exato para a consumação do delito, né? Diferentemente, por exemplo, do crime de homicídio, que é um crime instantâneo, né? O homicídio, não, ele tem um momento exato, né, da consumação do delito. Então, nesse caso, né, é um crime instantâneo, né? Depois que o homicídio, até nós falamos sobre isso, ele é um crime instantâneo de efeitos permanentes, tá? Crime instantâneo de efeitos permanentes. Já o sequestro, o cárcere privado, é um crime permanente. Nunca esqueçam disso, tá? Crime permanente. Tendo em vista que a sua consumação se protrai no tempo, né? Então, a qualquer momento, durante, digamos, a pessoa foi sequestrada, foi levada lá para uma fazenda. Então, enquanto a pessoa estiver lá, né, com sua liberdade tolhida, é possível, né, a prisão em flagrante do autor do crime, beleza? Além disso, é um crime de forma livre, o sequestro e cárcere privado pode ser praticado de qualquer maneira. Eu posso manter uma pessoa em cárcere privado dentro de um quarto, dentro da despensa, dentro de um banheiro, dentro da mala de um carro, se não houver deslocamento, porque se houver um certo deslocamento, a doutrina, que eu concordo, que entende que aí já evolui para um crime de sequestro. Eu vou trabalhar com vocês essa diferença entre o sequestro e o cárcere privado, que não é a mesma coisa, beleza? Tá? Outro ponto, é um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige a qualidade específica do sujeito ativo do crime, beleza? Crime comissivo, né? Então, sequestro e cárcere privado é um crime comissivo, mas a doutrina que também aceita a omissão, né? A omissão, tá? Então, você deixar uma pessoa trancada no local, por exemplo, tá entendendo? Esquecer a pessoa lá, então seria uma omissão, né? Digamos que você tem um dever de certa forma, ir lá, abrir a porta. Eu estou com um caso bem interessante, que é aqui em Araguaína, na Constituição Civil, o cara ficou trancado 12 horas dentro de um cômodo, né? Aí tá uma série de discussões, tem câmera de segurança que filma pessoas trancando a porta lá, né? E ele sumiu, e é um caso que caracteriza uma omissão, né, penalmente relevante por parte daquele que foi lá e trancou a porta. Por quê? Ele sabia que o cara estava lá, mas ele alega que trancou por questões de segurança, enfim, mas ele tinha pleno conhecimento. Até perguntei, pô, mas você deixou o cara lá 12 horas trancado, né? E ele, não, então, mas aí, né, sabe como é que é? Então, aí se fosse falar assim, professor, mas aí não seria uma forma culposa? Não é, porque essa pessoa, ela é responsável do local e ela também, ela é responsável por, como é que tem uma função lá específica na parte de segurança do trabalho, enfim. Então, nele eu entendi que houve uma omissão penalmente relevante, né? O crime comissivo por omissão que é possível, e ele foi enquadrado no crime, né, de cárcere privado. Exemplo claro, aconteceu aqui em Araguaína, num canteiro de obras, beleza? Até, não lembro se foi aqui na Filadélfia, né? Enfim, tá? Outro ponto, pessoal, é um crime plurissubsistente, né? Cabe, no caso, o fracionamento da conduta, como eu falei, é possível a tentativa. E ponto muito importante, que nós vamos trabalhar depois, o crime de sequestro e cárcere privado trata-se de delitos, né? Subsidiário, tá? Então, há uma subsidiariedade. O crime do artigo 148, ele é configurado, né? Desde que não seja elemento de um crime penal, de um tipo penal mais gravoso, né? Então, nós estudamos, né, quando trabalhamos os crimes contra o patrimônio, o artigo 159 do Código Penal, que trabalha o quê? A extorsão mediante sequestro. Olha só, se eu tenho o ato de sequestrar com a finalidade de exigir um preço, né, um valor, como condição do resgate dessa pessoa, eu não vou ter um crime de sequestro, beleza? Eu vou ter um crime de extorsão mediante sequestro, tranquilo? Da mesma forma, se eu enclausuro a pessoa dentro de um cômodo de uma residência ou de um apartamento, sei lá, em qualquer local, sem deslocar com ela, mas eu ponho como condição para a liberdade dela que paguem algum valor com o preço do resgate. Eu vou ter um cárcere privado? Não, nesse caso vou ter um crime de extorsão mediante sequestro, certo? Extorsão mediante sequestro. Isso é muito importante, beleza? Não é à toa que a extorsão mediante sequestro é um crime contra o patrimônio, né?
Já aqui o sequestro é um crime contra a liberdade individual. Então, não há, nesse caso aqui, não há uma afronta ao patrimônio alheio, mas sim a liberdade de locomoção, né? Lembrando que quando a gente fala liberdade de locomoção, envolve o direito de ir, vir e permanecer, beleza? Muita gente esquece desse direito de permanecer. Hoje está sendo muito discutido nessa questão de quarentena, lockdown, né? Teve uma situação de uma mulher que estava numa praça lá, ela estava lá sentada, ela queria ficar ali, né? E ela foi levada, algemada, enfim, ocorreu essa situação aí, e houve essa discussão com relação à liberdade de locomoção. Aí muita gente falou, mas ela estava lá parada, não é direito de ir e vir, ela não estava andando, não, mas o direito de permanecer também ele é abarcado, né, pela liberdade de locomoção, beleza? Então, pessoal, essa aqui é a classificação do crime, tá? Outro ponto aqui que é muito importante. Se houver um consentimento válido da vítima, o crime estará descaracterizado, beleza? Então, se houver um consentimento válido da vítima, o crime estará descaracterizado. Logo, para configurar o sequestro carcereiro privado, não pode haver o livre consentimento da vítima. Aí você pode perguntar, professor, mas se houver um consentimento mediante uma ameaça, alguma coisa, não, beleza, aí configura o sequestro ou o carcereiro privado, tranquilo. Mas se há o consentimento, a vítima não pode alegar que foi sequestrado, não, eu fui sequestrado. Não, mas peraí, você consentiu em ser, né, levada por eles aí, então, se esse consentimento é livre, óbvio, né, se não é um consentimento viciado, nessa situação, descaracterizará o crime do artigo 148 do Código Penal, beleza? Pessoal, qual a diferença entre cárcere privado e sequestro, né? É importante você saber, a mídia tem a mania de falar que tudo é sequestro, né? Não, isso aqui é sequestro, não. Não, vamos analisar aqui, né? Primeiramente, a distinção entre o sequestro e o cárcere privado. Se estiver ouvindo os gritos aí, meu filho, viu? Não esquenta não, tá? Tem os dois estão ali fora brincando. Então, cárcere privado, quem quiser, tiver com o caderno acompanhando, né? Então, pode anotar. A doutrina fala que o cárcere privado ele pressupõe um confinamento, né? Uma clausura, tá? Então, o cárcere privado ele pressupõe um confinamento, uma clausura, um local de espaço bem restrito, tá? Então, isso é o cárcere privado, um local de confinamento, de clausura, né? Um local bem restrito, num espaço pequeno, então dentro de um cômodo, dentro de, por exemplo, tem um crime que é interessante, que é o roubo, né? Majorado pela restrição da liberdade da vítima. Nesses casos, a vítima fica ali trancafiada dentro do local, né? E se é o cárcere privado, professor? Mas não, o sujeito ele não responde pelo cárcere privado, porque nessa hipótese que eu estou falando para vocês, o cárcere privado ele é elemento do tipo penal do roubo majorado. Então, ele responde somente pelo roubo majorado. Nessa hipótese, como eu já falei para vocês aqui, o cárcere privado ele é um crime subsidiário, beleza? Então, há o princípio aí, né, da subsidiariedade, beleza? Tá? Então, o cárcere privado, como eu falei, pressupõe confinamento, clausura, um local de espaço bem reduzido. Já o sequestro, no sequestro, os limites espaciais são mais amplos. A pessoa não fica confinada no local, tá? E ponto importante, que eu concordo com parte da doutrina, no sequestro, há o deslocamento da pessoa. Ela é deslocada de um local para outro. Tem gente que não concorda com isso, né? Que usa somente como base conceitual, né? Que diz para distinguir o sequestro do cárcere privado, o tamanho do local onde a pessoa fica. Mas acho isso aí muito falho. Por quê? Eu posso ter um cárcere privado dentro de um quarto um pouco maior, né, do que esse aqui que eu estou aqui, ou posso ter um cárcere privado dentro de um banheiro pequeno, né? Nada impede. Então, eu entendo que a principal diferença aí entre o cárcere privado e o sequestro é esse deslocamento, né? No sequestro tem esse deslocamento. E também, é óbvio, o espaço é maior. A pessoa vai para uma fazenda, vai para uma chácara, né? Ela vai ser levada para uma casa, alguma coisa assim. No cárcere privado, a pessoa é mantida no local de confinamento, um local pequeno, e não há esse deslocamento de um local, né, para o outro, beleza? Com relação à tentativa, eu já falei que ela é possível, né? Então, cabe a conduta tentada normalmente, beleza?
Pessoal, vamos agora trabalhar o parágrafo 1º, tá? Anotem aí, é a forma qualificada do crime, tá? Então, a conduta qualificada está ali no parágrafo 1º. Então, vamos lá no parágrafo 1º. Vou aqui abrir a minha tela para vocês, tá? Vou compartilhar rapidinho. Já está aparecendo aí, né? Vamos lá no parágrafo 1º do artigo 148, né? Então, fala aqui, ó, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, né? De 2 a 5 anos, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, pessoal? Porque aqui às vezes não aparece para mim. Estão conseguindo ver a tela do Código Penal aqui? Estão conseguindo? Beleza, pronto. Eu tenho que ficar perguntando porque às vezes não aparece aqui. Então, ó, a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Olha só que questão interessante. O tipo penal do caput é de 1 a 3 anos, né? De 1 a 3 anos. Então, aqui nós temos um crime, né? De médio potencial ofensivo, tá? Crime de médio potencial ofensivo. Porque a pena mínima não ultrapassa o patamar de 1 ano. Então, é possível o sursis processual, beleza? A suspensão condicional do processo. E ele não é de menor potencial, porque a pena máxima ultrapassa o patamar de 2 anos, beleza? Agora, aqui no parágrafo 1º, nós temos a conduta qualificada, né? A pena é de 2 a 5 anos, né? Então, aqui é um crime de elevado potencial ofensivo. A pena mínima ultrapassa o patamar de 1 ano. Então, aqui temos a pena de 2 a 5 anos. Então, vamos lá. Inciso 1º fala, a pena é de reclusão, né, de 2 a 5 anos, se a vítima é ascendente, descendente, né, aqui, ó, cônjuge ou companheiro do agente, né? Olha só que interessante. Ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente. Pessoal, aqui é a situação do sujeito aqui, do filho que sequestra o pai, por exemplo, né? Ou que o pai que sequestra o filho, ou o cônjuge, né? O sequestra a esposa, o esposo, enfim, tá? Ou o companheiro, né? Então, aqui, essas pessoas, ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, eles têm um vínculo com o agente, beleza? Então, há um vínculo com o sujeito ativo do crime, com o sequestrador, beleza? Então, aqui, né, quando a vítima ela tem esse vínculo, é ascendente, descendente ou cônjuge ou companheiro do sequestrador, o crime é qualificado, certo? Ou quando a vítima é maior de 60 anos. Nesse caso da vítima maior de 60 anos, né, não há nenhum vínculo dela com o agente, com o autor do crime, tá? Sendo a vítima idosa, maior de 60 anos, independentemente de ser ascendente, descendente ou cônjuge ou companheiro do autor do delito, o crime será qualificado, beleza? Vamos aí continuar na leitura aqui das qualificadoras. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, né? Casa de saúde ou hospital. Vou voltar aqui com vocês nessa situação aí, interessante. Não sei se vocês lembram de um caso de um casal de pastores, né? Acho que o nome dela até Bianca Toledo, né? Foi uma repercussão tremenda. Ele alega que ele foi medicado, enfim, e ele foi internado sem a vontade dele numa clínica de recuperação, uma coisa assim, né? E parece que isso aconteceu mesmo, essa internação. Agora, se foi contra a vontade dele ou não, aí tá tendo uma investigação nesse sentido, né? Então, numa situação como essa, se realmente a Bianca Toledo, no caso aí, a pastora, né, que está envolvida, teve esse caso, eu posso falar o nome dela porque esse caso aconteceu mesmo, tá na mídia, você pesquisar aí, tá em tudo que é lugar, tem vídeo dela, vídeo dele se justificando, enfim, né? Tem uma acusação contra ele, né, de abuso sexual, né, do filho dela, uma coisa assim, tá? Então, ele alega que ela internou ele compulsoriamente. Então, uma situação como essa aí caracteriza, né, essa qualificadora que nós trabalhamos aí no inciso 2 do parágrafo 1º, tá? Então, um exemplo bem interessante. Vamos voltar lá para o Código Penal, tá? Vamos aqui, ó. No inciso 3º fala, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, né?
Pessoal, aqui nós temos uma situação bem interessante, né? O sequestro de cárcere privado, como eu falei, trata-se de crime permanente, né? Em que a consumação se protrai no tempo. Agora, se essa permanência, né, dura mais de 15 dias, então não é 15 dias, tá? Então, digamos que é uma questão de prova aí, né, que o sujeito ficou 15 dias, foi sequestrado durante 15 dias ou ficou em cárcere privado por 15 dias. Nessa situação aí, pessoal, não configura a qualificadora. Então tem que ser aqui, ó, tem que durar mais de 15 dias, tá? Mais de 15 dias, beleza? Próxima qualificadora, se o crime é praticado contra a pessoa, aqui, ó, menor de 18 anos. Então, se a pessoa é menor de 18 anos, tá? Qualifica a conduta criminosa, beleza? Tá? Se o crime é praticado com fins libidinosos, né? Com fins libidinosos também. Aqui é complicado porque esse inciso 5 aqui fala essa finalidade libidinosa, né? Então, se além do fim libidinoso houver, por exemplo, a prática do crime de estupro, aí é óbvio que nessa hipótese ele responde, né, pelo crime de estupro, não vai responder, tá, pelo cárcere, né, privado ou pelo sequestro qualificado. Aí, se houver estupro, outro crime sexual, ele responde pela conduta mais gravosa, né? Porque, como eu falei, o sequestro, o cárcere privado, trata-se de crime subsidiário, tá? Temos aí crime subsidiário. Tranquilo? Outro ponto aqui que ainda, continuando nas qualificadoras, se resulta a vítima, em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, reclusão de 2 a 8 anos, né? Então você vê que é uma pena bem mais pesada, a pena máxima ultrapassa o patamar aqui de 5 anos, aqui é de 2 a 5, e aí nessa outra qualificadora, de 2 a 8 anos, tá? Então, se resulta a vítima, se a vítima ela teve o sequestro, cárcere privado, há esse grave sofrimento físico ou moral, né? De 2 a 8 anos, tá? Ponto importante, pessoal, aqui, em relação a essa qualificadora, né, que fala do sofrimento físico, moral, principalmente, é que lá na lei 9455, tá aqui com vocês, tá? Vou abrir aqui com vocês, a lei de tortura, tá? A lei 9455 de 97, né, define os crimes de tortura. Aí fala aqui, né, o que é tortura? Constranger alguém com imprudente de violência, grave ameaça, obter informação, declaração, confissão, enfim. Lá no parágrafo 4º, traz as causas de aumento, né? Então, no inciso 3º, fala aqui, se o crime é cometido mediante sequestro, né? Então, quando o sequestro ele é cometido com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, né? Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, nesse caso aí, configura crime de tortura. Não haverá o sequestro, tá? Aqui, ó, quando fala mediante sequestro, esse sequestro nada mais é que um meio para a prática do delito, né? Mais uma vez aí ressaltando a condição, né, de crime subsidiário, beleza? A condição de crime subsidiário do artigo 148 do Código Penal, tá bom? Tem até uma situação interessante aqui, só para ilustrar, né? O que é o sequestro, né? Vou ter um videozinho aqui que fala de uma reportagem do sequestro que aconteceu lá no ônibus do Rio de Janeiro, né? Eu acho interessante aqui, só a título de conhecimento de causa, tá? Eu vou colocar aqui para vocês assistirem, tá bom? Eu vou só aumentar o volume aqui, acho que tá tudo ok. Vou colocar aqui.
Vocês observam aí que... Só vou voltar aqui a transmissão para mim. Tá? Nesses casos que aparecem no vídeo aí, né, tem roubo, né, tal, mas observe que tem um caso que fala que ele manteve ali o pessoal dentro do ônibus. Pode configurar um sequestro? Sim, mas pode configurar também outros delitos, né, obviamente, pode ser pelo sequestro, se desse sequestro evoluir para uma lesão corporal, outras condições, né, outros tipos penais, ele pode responder também por isso, né. Eu só coloquei a título de ilustração para vocês, né. Porque o sequestro, ele tutela, né, o sequestro de cárcere privado, os bens jurídicos tutelados, principalmente é o que? A liberdade de ir e vir da pessoa, tá? E permanecer, que a liberdade de locomoção nós temos aí como bens jurídicos, né, tutelados, beleza? Pessoal, alguma dúvida em relação a esse crime? Tá tranquilo aí? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Uma dúvida. Pode falar. Professor, você falou sobre a diferença da extorsão mediante sequestro e o crime de sequestro, né? Então, Isso. a diferença só seria que na extorsão visam obter uma vantagem, e no sequestro não? É isso? Isso. Na extorsão mediante sequestro, né? O agente ele visa uma vantagem econômica. Na verdade, o tipo penal fala qualquer vantagem, né? Mas a doutrina entende que seria uma vantagem econômica porque o artigo 59 está dentro dos crimes contra o patrimônio, né? No sequestro não existe isso, tá? Então não há essa necessidade, né? E outra coisa, como eu falei para vocês aqui, o sequestro à cárcere privado é crime material, né? Então existe para sua consumação a ocorrência do resultado naturalístico, tá? Agora, a extorsão mediante sequestro, artigo 59, é crime formal, né? Ou de consumação antecipada ou de resultado cortado. Então não há necessidade da ocorrência do resultado naturalístico, beleza? Então também essa diferença. E lá, no sequestro, né, há essa exigência aí, né, do agente ele obter, né, ele visa obter uma vantagem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Isso não existe no sequestro, né? Então, por exemplo, esses vídeos que eu coloquei para vocês aí assistirem, né? Esses casos, né, que tá aí. Ali o cara não estava visando nada, ele estava mantendo o pessoal ali dentro do ônibus, simplesmente, né? Ele não estava pedindo nenhum dinheiro, nem nada, e ficava ali ameaçando os passageiros. Beleza? Tá? Então isso aí também é interessante, beleza? Conseguiu entender a diferença? Sim, prof. Valeu. Pronto. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo, né? Vamos agora estudar o crime do artigo 149, né? Que é a redução à condição análoga à de escravo, né? Aí você vai dizer, poxa, meu Deus, professor, isso existe ainda? Redução à condição análoga de escravo? A escravidão já acabou há tanto tempo, no final do século XIX. Pois é, existe sim, né? Óbvio que não é mais naqueles moldes, né, da época da escravidão, que era chicotada, acorrentava as pessoas, nada disso. Não é à toa que o tipo penal fala o quê? Redução à condição análoga à de escravo, tá? Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês para a gente ir lá ler o dispositivo, tá bom? Então, lá no Código Penal, estou abrindo aqui para vocês o código. Bem, fala aqui, ó, redução à condição análoga à de escravo, né? Quem aí de vocês sonha um dia ser procurador do trabalho, que é um cargo top, né? Que é no mesmo nível da República, no âmbito do MPU, vai trabalhar muito com isso aí. Ou quem quer ser auditor fiscal do trabalho, são cargos que o pessoal trabalha diretamente com condutas desse naipe aí, tá? Não é à toa que até os auditores fiscais, muitos deles andam armados, têm operações, né, que são comandadas por eles, junto com a Polícia Federal, né? Então aí é um delito bem importante ser combatido, né? Então, redução à condição análoga de escravo. Rapidamente aqui ler o caput com vocês, fala reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes, condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto.
Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência, né? Então, até pela pena aqui, você observa, a pena de 2 a 8 anos é um crime de elevado potencial ofensivo, né? Então, um crime de elevado potencial ofensivo. Então, vamos voltar aqui comigo. Vamos trabalhar a classificação, né, do crime. Deixa eu ajeitar o negócio aqui. Pronto. Pessoal, redução à condição análoga de escravo. Primeiramente, crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Agora, a doutrina aqui é meio que critica isso, que fala, pô, mas espera aí, o tipo penal, ele fala lá que o crime ele deveria ser praticado pelo empregador, né? A um preposto, alguém que contrata ali essas pessoas, mas prevalece que seria um crime comum. Então, qualquer pessoa pode praticar esse delito, tá? Outro ponto é que é um crime doloso. Não admite a modalidade culposa, beleza? Então, redução à condição análoga de escravo não admite a modalidade culposa. É um crime eminentemente doloso, tá? Crime de forma vinculada. Olha só, a maioria dos crimes que a gente estuda é crime de forma livre, não é verdade? Esse é um crime de forma vinculada. Por que um crime de forma vinculada? Porque o legislador, ele já prevê a maneira como esse crime é praticado. Fala que submeter a pessoa a trabalho forçado, a jornada exaustiva, né? Restringir a liberdade da pessoa, né? Retendo os documentos dela, vamos trabalhar isso daqui a pouco, né? Fazendo com que o trabalhador ele venha adquirir dívidas, né? Ali no âmbito do trabalho, né? Isso é muito comum, viu? Ó, tá me devendo aqui 10 mil reais, né? Cadê? Tem dinheiro para pagar? Ah, não tenho não, patrão. Então, vamos fazer o seguinte, você vai ficar aí trabalhando, você pagar o que me deve. Tudo bem? Beleza. Aí, o que é a dívida, muitas das vezes? Aluguel da casa onde ele mora, né? Ele recebe a proposta para trabalhar num certo local, distante, né? Aí fala assim, não, aqui temos uma casa para você, né? Agora tem que pagar um aluguel. O aluguel é tanto, né? Então tem um valor do aluguel. Às vezes nem fala o valor, só fala depois, né? Às vezes o valor do aluguel é maior do que o salário do cara. Aí você, puxa, professor, isso acontece? Sim. Às vezes a remuneração dele é o quê? Sei lá, 500 reais por mês. Nem poderia, né? Porque é menos que o salário mínimo, mas acontece muito isso também. Aí o aluguel é 700 reais por mês, né? Aí o cara não consegue nunca, porque todo mês a dívida dele só aumenta, né? A gente vai falar sobre isso também, tá? Então é um crime de conduta vinculada. O tipo penal ele traz a maneira como esse crime ele é praticado, tá bom? No outro ponto, é um crime permanente também, tá? Então, a consumação, né, do delito do artigo 149, ela se protrai no tempo, da mesma forma como nós trabalhamos no artigo 148, que trata do sequestro, o cárcere privado, tá? É um crime material, certo? Para a sua consumação exige a ocorrência do resultado naturalístico, então realmente a pessoa tem que ser submetida a uma jornada exaustiva, a trabalhos forçados, ou tem que ter a sua liberdade de locomoção restringida, tá? Outro ponto também é um crime de dano, né, que ofende o bem jurídico tutelado, que é a liberdade de locomoção, e além disso, pessoal, tutela esse delito, né, o artigo 149, o poder, né, o direito, melhor dizendo, de autodeterminação da pessoa, né? Ela perde essa liberdade de autodeterminação, porque ela passa a ter alguém que subjuga ela, né, a uma condição degradante, a trabalhos forçados, enfim, tá bom? Outro ponto também é um crime plurissubsistente, né? Então, é possível a conduta tentada tendo em vista a possibilidade de fracionamento, né? E é um crime unissubjetivo, ou de concurso eventual, né? Então, ele pode ser praticado por uma ou mais pessoas, tá bom? Avançando aqui, mais algumas observações importantes. Olha, quando fala redução à condição análoga de escravo, já grave isso. Não se exige a escravidão, certo? Não se exige a escravidão. Pô, professor, mas como assim? Não é porque a pessoa está reduzida à condição análoga de escravo que ela seja um escravo. Não é isso, tá? Então não há necessidade de dela estar acorrentada, né? Dela ser castigada com chicotadas, né? Esse tipo de coisa que existia, infelizmente, né? No século retrasado, no século XIX, né? Que foi quando acabou esse absurdo da escravidão, né? No mundo. E aqui no Brasil foi no finalzinho, foi um dos últimos países a acabar com a escravidão foi o Brasil, né?
Estados Unidos acabou muito tempo antes, o Brasil demorou um tempão ainda, tá? Então, não se exige escravidão, mas apenas o quê? A condição semelhante a escravo, tá? Então, é uma condição análoga, né? Ah, professor, pode, mas e se existir uma condição de escravo mesmo? Beleza, vai responder pelo crime do artigo 149, o juiz vai analisar isso, né, no âmbito da dosimetria da pena, beleza? Além disso, é imprescindível a supressão da vontade da vítima, tá? É imprescindível, quer dizer, o que é necessária a supressão da vontade da vítima. Tranquilo? Então, óbvio, né? Ela tá ali contra a vontade dela. Ela não está se submetendo àquilo de forma voluntária, né? Então, é necessário que seja, tem que caracterizar essa supressão da vontade. Não é muito difícil, não, no caso concreto. Por exemplo, se eu trabalho no meio do nada, numa mata fechada aí, cortando madeira, não tem banheiro, não tem água, não tem alimentação, não tem nada, trabalha 15 horas por dia, né? Quem quer trabalhar numa situação como essa? Beleza? Agora, se, de certa maneira, conseguir a defesa, né, por exemplo, consegue comprovar que a pessoa estava lá, por exemplo, sei lá, fazendo hora extra, ela queria adquirir um valor maior, ela recebe um salário correto, mas queria trabalhar 5 horas a mais, né, para tentar compensar aí alguma coisa, né, ganhar um dinheiro a mais, enfim, beleza, aí tranquilo, ela não está fazendo isso contra a vontade dela, né, pode caracterizar um ilícito cível no âmbito da legislação trabalhista, mas criminal não vai configurar, tá, não vai configurar uma conduta criminosa aí do artigo 149 do Código Penal, tá? Outro ponto importante, como nós lemos aí, quando fala na pena, fala assim, né? A pena reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência, né? Quando fala além da pena correspondente à violência, digamos que, tendo em vista toda essa sistemática aí do trabalho, da condição análoga de escravo da pessoa, ela foi submetida a atos de violência, foi vítima de atos de violência, e por conta desses atos, ela adquiriu uma lesão, ela foi vítima também de uma lesão corporal grave, por exemplo, né? Houve uma debilidade permanente do membro, do braço da vítima, do braço direito da vítima, né? Então, nesse caso, o agente, além de ele responder pelo crime do artigo 149, ele também responde em concurso material pela lesão corporal provocada na vítima, beleza? Nisso, pessoal, é o chamado sistema do concurso material obrigatório, tá? Então, temos aí o sistema do concurso material obrigatório. Concurso material entre a condição análoga de escravo, né? Redução à condição análoga de escravo, artigo 149, e o crime de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Aí pode ser a lesão leve, lesão grave, gravíssima, beleza? Tranquilo? Então, temos aí o sistema do concurso material obrigatório, tá? Vamos aí avançando, depois eu vou trabalhar a questão da competência com vocês, tem um julgado do STF, eu vou falar com vocês daqui a pouco também, tá? Então, vamos lá no tipo penal, porque eu vou falar sobre os elementos do tipo, que é muito importante. Vou aqui compartilhar mais uma vez a tela com vocês, tá? Pessoal, vamos lá. Então, fala aqui, né? Reduzir alguém, né? Primeiramente, eu acho que antes de mais nada, eu falei do bem jurídico tutelado, a liberdade, né, da pessoa, como também o poder de autodeterminação, o direito de autodeterminação da pessoa, né? Objeto material do crime, a pessoa humana, né, que é tratada como escrava. Não quer dizer que ela tem que ser uma escrava, mas ela é tratada, né, como escravo, beleza? Ponto importante aqui, né, já analisando o tipo penal do artigo 149, fala aqui, ó, reduzir alguém, né? Então, como fala essa conduta de reduzir, o que é que significa reduzir? Significa subjugar a pessoa, forçar essa pessoa a viver numa situação, né, semelhante àquela que se encontravam os escravos ali, né, na época do Império, né? Mas, como eu falei para vocês, não exige, né, seja essa vítima, essa pessoa, por exemplo, açoitada, acorrentada. Não há essa exigência, né? Então, basta que o ato de reduzir a condição análoga de escravo, quando fala que é análoga, não quer dizer que tem que ser a condição de escravo mesmo. Então, não há essa necessidade, beleza?
o elemento escravo aqui, nós temos um elemento normativo do tipo, né? Então, aí, o magistrado ele vai analisar o caso para valorar, né, se a pessoa realmente, ali, naquela situação, ela está reduzida à condição de escravo, beleza? Pessoal, ponto importante é que, para a configuração do crime, né, desse delito, não há a necessidade, né, então não é imprescindível o cerceamento da liberdade da vítima. Quando fala aqui, restringir por qualquer meio a sua locomoção, em razão de dívida contraída com o empregador preposto, né, tem que ter cuidado para não falar o seguinte, não, para configurar a redução à condição análoga de escravo, é imprescindível, é necessária, né, no caso aí, cercear a liberdade de locomoção da vítima. Isso está errado, tá? Existe um julgado aqui do STJ, muito importante, tá? Eu acho que até eu compartilhei com vocês. Vou até aproveitar aqui, que vocês estão aí, vendo a minha tela, né? Eu estou aqui, né? Estou aqui com vocês, tá? O buscador do Dizer o Direito, ó. Tá aqui, ó. Eu já tenho aqui comigo, tá? Eu recomendo, eu acho que você paga cento e poucos reais, R$130, uma coisa assim, por ano, e você tem acesso a uma pancada de materiais, né? Olha só, julgar direito constitucional, administrativo, ó, muito bom, eu uso isso aqui demais, ó, todas as súmulas do STF, do STJ, por assunto, muito bom, gente, ó, todas as matérias aqui que vocês vão estudar na faculdade, muitas que vocês já estudaram, estão estudando, como penal, né? Aí você vai aqui, ó, vou aqui em jurisprudência, né? Vou só para demonstrar para vocês, categoria, né? Ó, direito penal, subcategoria. Nós estamos estudando o quê? Crimes contra a liberdade individual. Então vamos aqui, ó, crimes contra a liberdade individual. Você pode selecionar o assunto, aqui é geral, né? O ano, se você quiser também, não vou colocar, pesquisar, né? Então, ó, olha só. Invasão do domicílio, até mandei para vocês esse julgado, vamos comentar depois. Está aqui, ó, redução à condição análoga à de escravo, né? Vou abrir aqui para vocês, né? Vamos analisar esse julgado que eu mandei para vocês mais cedo. Vou aqui só aumentar a tela, pronto. Olha só o que fala aqui, gente, ó, o julgado, né, do informativo 543 do STJ, né, ó, julgamento de 2014, né, tá? Então, fala aqui, ó, para configurar o delito do artigo 149 do Código Penal, redução à condição análoga de escravo, não é imprescindível a restrição à liberdade de locomoção dos trabalhadores. Muito cuidado com essas expressões aqui, ó. Pessoal, algo que não é imprescindível quer dizer o quê? Que é prescindível, certo? Então, se fala não é imprescindível, quer dizer que é prescindível. Quer dizer o quê? Que é desnecessário, tá? É desnecessário. Então, para configurar o delito do artigo 149, é desnecessário, é prescindível, ou posso falar também, não é imprescindível, né? Como fala aqui, ó, não é imprescindível a restrição à liberdade de locomoção dos trabalhadores. Olha só que importante isso aqui, gente. Ó, o delito, ó, aqui, continuando, o delito pode ser praticado por meio de outras condutas, como no caso em que os trabalhadores são sujeitados a condições degradantes e subhumanas, né? Tá? Aqui tem uns comentários, olha que interessante, ó, aí fala a situação, a decisão do juiz, tá? Isso aí eu mandei para vocês, beleza? Esse julgado, esses comentários aqui estão lá, ó, o STF também entende da mesma forma, olha aqui, ó, o que fala o Supremo. Ó, para a configuração do crime do artigo 149 do Código Penal, não é necessário, olha só, não é necessário, né? Agora, qual a expressão que o STJ usa? Não é imprescindível, né? Não é imprescindível. Então, quer dizer o quê? Que não é necessário. Que se prove a coação física da liberdade de ir e vir, ou mesmo cerceamento à liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, ou a condições degradantes de trabalho, condutas alternativas previstas no tipo penal. Aí tem uma questão interessante aqui, falar a escravidão moderna, isso aqui é muito legal, ó. Esse tipo penal, ele visa combater isso aí, gente, a escravidão moderna.
né? Não é aquela escravidão de antes, que a gente tem lá a pessoa algemada, morava, às vezes, né, dentro de um local ruim, mas às vezes, isso ainda acontece, né, nesse caso, mas não há aquele o ato de chicotear a pessoa não é vendida como mercadoria, né? Então, não exige isso, tá? Então, quando fala a escravidão moderna, né, ela é mais sutil, né, como fala aqui, ó, do que a do século XIX, né? Bem interessante, tá? Esse julgado também eu disponibilizei para vocês, tá? Então, esse buscador do Dizer o Direito, ele é maravilhoso, eu recomendo, é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Ó, tem meu nome aqui, Luiz, bem legal, né? Aqui tem outros materiais, tem simulados também, né? Tem podcasts, é bem interessante, tá? Marcadores, você está estudando para a galera aí que vai fazer concurso para as carreiras policiais, você pode colocar aqui, ó, o que é que você quer, fazer concurso da magistratura, quem for mais na frente, ó, carreiras policiais, você pode escolher, aí ele vai selecionar jurisprudências, né, da área, tá? Que eu vou fazer a Polícia Federal, DEPEN, que sempre está caindo jurisprudência nesses concursos, tá bom? Então, voltando aqui, estamos aqui no artigo 149, reduzir alguém à condição análoga de escravo, né? Aí vem, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva. Gente, aqui quando fala trabalhos forçados, vou voltar aqui para vocês me verem de novo, né? Porque já cansa, né? Tá olhando só o código. Então, vocês viram lá, né? Interessante, buscador do seu direito, tá? Então, bem interessante, beleza? Eu recomendo muito, é bem baratinho, não é caro, tá? Quem quiser depois aí saber como é que funciona, eu explico. Então, primeiro ponto, submeter alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, né? Por isso que quando a jurisprudência diz que não tem essa necessidade de restringir a liberdade exclusivamente, porque pode praticar por outras maneiras. Não é só restringir a liberdade de locomoção. A redução à condição análoga de escravo envolve outras formas de prática do crime. Não é à toa que esse tipo penal é chamado tipo misto alternativo. Então, o agente, ele praticando uma conduta, um crime. Se ele pratica 2 ou 3 condutas contra o mesmo, né? Contra o mesmo, parcela no cartão, viu? Alguém perguntou aqui, parcela. Então, se pratica essas condutas contra o mesmo sujeito, contra a mesma vítima, crime único, certo? O juiz ali, na hora de analisar, fazer a dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais, o artigo 59, ele pode muito bem elevar a pena do agente, tá? Então, o que é que vem a ser, né? Trabalhos forçados. A doutrina fala aqui, ó, trata-se da conduta, ó, consiste em atividades desenvolvidas de forma compulsória, né? É interessante o seguinte, que para configurar os trabalhos forçados aqui, né, no tipo penal, isso é aliado ao emprego de violência física, violência moral, né? Pois a vítima ela pode o quê? Suportar algum castigo, né? Então, se ela não desempenhar aquelas funções. Então, fala assim, olha, ou você vai lá e faz o seu serviço, né? Ou, caso contrário, você vai tomar e levar uma surra, né? Então, isso aí a pessoa fica com medo, né? Não quer apanhar, não quer sofrer nenhum dano físico, e com isso ela vai lá e executa o trabalho. Então, isso aí é o trabalho forçado, tá? Inclusive, a Constituição Federal, ela proíbe a pena de trabalhos forçados, né? A pena, nem o condenado, né, a uma pena privativa de liberdade, e nem ele pode ser obrigado a executar um trabalho, né? Um trabalho forçado. Quanto mais uma pessoa livre, né? Isso aí é absurdo. Quando fala também aqui, submeter alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, né? O tipo penal fala isso, né? Então, por exemplo, obrigar a pessoa a trabalhar 18 horas por dia. Já vi casos, gente, de obrigar a pessoa a trabalhar 20 horas, ela só tinha 4 horas de descanso. Isso perdurou por meses. Olha só que absurdo, né? Tá? Como eu falei para vocês, né, é necessária, imprescindível a supressão, né, da vontade, né, da vítima, é óbvio, né? Porque se a vítima, ela voluntariamente, ela escolhe trabalhar 18 horas, porque quer fazer uma hora extra e tal, não, isso aí não é trabalho forçado, tá? Então não configura, beleza? Ainda lá no tipo penal, fala também aqui, sujeitar alguém a condições, né, degradantes de trabalho. Pessoal, o que vem a ser uma condição degradante, né? Quando fala aqui no tipo penal. Então, são aquelas que caracterizam o quê? Um ambiente, né, humilhante de trabalho. Não tem banheiro, né? Já vi um caso que os trabalhadores, eles defecavam, urinavam num buraco. Era um buraco para todo mundo. Então, tinha um buraco cavado. Então, você quer urinar, tá ali o buraco ali, você tem que ir ali.
Ah, você quer defecar, né? Então tá ali o buraco para você, né, defecar. E isso realmente, infelizmente, só acontece, tá? Então isso aí configura, assim, condições degradantes de trabalho. O local não tem água potável, né? Os trabalhadores estão trabalhando no sol escaldante, tá? Terceiro ponto aqui, dentro, ainda trabalhando no dispositivo, restringir por qualquer meio a locomoção de alguém em razão de dívida contraída com o empregador preposto, né? Então, isso aí, pessoal, acontece muito o quê? Nessas propriedades rurais, em que aloja os trabalhadores, né? E os trabalhadores ficam lá se endividando, né? De certa forma, e com isso eles não conseguem sair, né? Então, como eu falei para vocês, eles têm um aluguel, tem uma alimentação ali que eles ficam comprando do empregador, e a dívida não acaba nunca, né? E eles, com o tempo, eles possam nem receber R$1, só trabalhar com a desculpa, né, de estar pagando essa dívida, né? E, na verdade, está pagando coisa nenhuma, beleza? É interessante também diferenciar esse dispositivo, quando fala aqui, né, essa parte do artigo, restringir a liberdade de locomoção, né, enfim, em razão de dívida contraída, porque existe também, eu vou aqui compartilhar novamente a tela, crime contra a organização do trabalho, né, que é tema também nosso, né, tá na nossa ementa, tá aqui no artigo 203, ó, artigo 203, deixa eu só colocar aqui, artigo 203, né, aqui os crimes contra a organização do trabalho. Então, aqui no artigo 203, especificamente no parágrafo 1º, fala, na mesma pena incorre quem, ó, obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida, tá? Isso aqui, pessoal, esse artigo 203, parágrafo 1º, inciso 1º, é uma figura residual, mais branda, né? Porque aqui a dívida, o empregador, ele visa o quê? Vincular, né, o trabalhador apenas a seu posto de trabalho, mas sem afetar a sua liberdade de locomoção, tá? Então, aqui, nesse tipo penal, não há afetação, não há violação à liberdade de locomoção do trabalhador. Então, nesse caso, nós temos aqui um crime contra a organização do trabalho. Agora, se há a violação à liberdade de locomoção, aí eu tenho o crime do artigo 149, né, do Código Penal, certo? Artigo 149 do Código Penal. Então, já vamos lá para o artigo 149 novamente, né, que tráfico de pessoas nada a ver, que é o 149 do Código Penal. Então, já trabalhamos aqui todo o caput do artigo 149, né? Pessoal, aqui, deixa eu botar aqui, né? Aqui nós temos, no parágrafo 1º, as condutas equiparadas, são figuras equiparadas à redução à condição análoga de escravo, tá? Condutas equiparadas. Então, aí, fala, nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1, cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, ele não tem como sair dali, não tem carro, não tem ônibus, tem nada, tá entendendo? Ele não tem moto, não tem coisa, não consegue sair do local, né? Inciso 2, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho, ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, tá? Aqui, pessoal, é importante, né, nesse caso aqui, essa vigilância, professor, tem que ser armada? Não precisa ser armada, basta que seja vigilância ostensiva. Então, alguém fica ali olhando, né, tipo um capataz, sei lá, para que ninguém saia dali, né? E aqui, esse fato é importante, ó, ele se apodera de documentos pessoais, RG, CPF, a carteira de trabalho, previdência social, né? Com o fim, ó, tem essa finalidade específica, que esse elemento subjetivo específico, de reter o trabalhador no local de trabalho. Outra distinção, que nós vamos lá novamente para o artigo 203, né? Aqui agora, no inciso 2, fala, ó, aqui, frustrar, né, mediante fraude, violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Aí no inciso 2 fala, que na mesma pena incorre, ó, quem impede alguém de ser desligado de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio de retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Qual a diferença desse inciso 2 para, né, o inciso 2 lá, que nós estamos trabalhando do parágrafo 1º, né?
Lá, pessoal, na redução à condição análoga, a finalidade do agente, né, quando ele apodera-se de documentos e objetos pessoais do trabalhador, né, lá eu tenho um crime permanente, né, então ele visa, de certa forma, tolher a liberdade de locomoção do trabalhador. Já aqui, a finalidade do agente, nesse dispositivo aqui, do artigo 203, né, nada mais é que o quê? Manter, né, o propósito é manter o trabalhador vinculado ao trabalho, mas sem cercear a sua liberdade de locomoção. Então, esse tipo penal aqui, do 203, ele é subsidiário. Esses dois incisos aqui são subsidiários, o parágrafo 1º, em relação ao crime do artigo 149 do Código Penal, certo? Em relação ao crime do artigo 149 do Código Penal. Então, vamos votar mais uma vez, 149, né? Aqui nós temos, no parágrafo 2º, as formas majoradas. Então, a pena aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, né? Então, digamos, vamos lá, vamos pegar esses caras aí, são da Paraíba, eles não são de nada, eu sou paraibano, viu? Posso falar isso, né? Ah, professor, você é preconceituoso. Sou não, sou de Cajazeiras, na Paraíba, eu posso falar da Paraíba. Então, isso acontece. Ah, paraibano, povo lá, vamos enganar esse pessoal do Nordeste, vamos manter eles aqui mesmo, vai dar em nada pra gente e tal. Se fosse o pessoal do Sul, aí ia dar problema, mas como é do Nordeste, os coitados ali, né? Então, isso aí, ó. Então, qual o motivo? Pela origem, né, da vítima ou das vítimas. Então, nesse caso, configura a majorante, tá? A religião, a etnia também, a cor da pessoa, né? Raça, enfim, tá? Então, aqui, pessoal, se cair na prova esses elementos aqui, né, a vítima, criança, adolescente, você vai botar lá, redução à condição análoga de escravo majorada, né, tendo em vista que a vítima é uma criança ou uma pessoa, né, aqui, adolescente. Beleza? Vamos voltar aqui mais uma vez, né, tá? Então, sempre, durante as aulas, eu vou estar abrindo com vocês o código, né, para a gente ir lendo junto. Em relação a competência do delito, tá? Deixa eu voltar aqui no tipo penal, né? Já vimos tudo, né? As majorantes também. Pessoal, existe uma situação interessante aqui. Qual a competência para julgar e processar e julgar esse delito, né? Se eu tenho, a doutrina fala o seguinte, né? Se eu tenho como vítima uma única pessoa ou umas duas pessoas apenas, aí seria um crime de competência da justiça estadual, certo? Ocorre que o Supremo Tribunal Federal passou a entender o seguinte, que trata-se aí, de certa forma, de tutela da organização do trabalho, porque na maioria dos casos envolve muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Então, nesse caso, a competência ela é da Justiça Federal, tá? Justiça Federal. Olha o que fala o STF. Fala aqui, ó. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de redução à condição análoga de escravo, né? Aí fala aqui, ó, aí fala aqui, para além, os crimes contra a organização do trabalho comportariam outras dimensões, ó, para além de aspectos puramente orgânicos. Aí fala que não se cuidaria apenas de velar pela preservação de um sistema, né, institucional voltado à proteção coletiva dos direitos e deveres dos trabalhadores, né? Então, aqui, quem quiser ler depois, é o RE 459, né? Vou até colocar aqui nos comentários para vocês, tá? Então, aqui nós temos o RE 459, né? Recurso extraordinário 510 do Mato Grosso, tá? É o MT maiúsculo aí. Tá? Então, Mato Grosso, tá? RE 459-510 do Mato Grosso, o relator o ministro César Peluso, né? Que depois quem relatou o acordo foi o ministro Dias Toffoli, foi julgado em 2015. Gente, é muito importante esse julgado aqui, tá? Que ele trabalha a competência da Justiça Federal para processo de julgamento desse crime, tá? E eu quero passar um videozinho para vocês, bem rápido aqui, que trata de um caso de redução à condição análoga a de escravo, que isso realmente aconteceu um vídeo de 1 minuto só, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês aí mais uma vez. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Bem interessante esse caso, tá? Vou abrir aqui rapidinho, colocar a tela inteira,
Pronto, tá aí, ó. Então você vê aí, né, pessoal? Caso concreto, né? Vou botar aqui comigo, tá? Ó, caso concreto que aconteceu só nessa situação aí, ó, condição degradante, né, dos trabalhadores foram submetidos, né? Restrição da liberdade de locomoção e além disso havia atos de violência, né? Eles eram espancados. Então há esse sistema, né, de concurso material obrigatório. Então eles vão responder tanto pelo artigo 149 que dependendo do contexto aí, né, do caso, os agentes, né, podem responder também pela violência perpetrada, tá bom? Pessoal, alguma dúvida desse crime? Tá tranquilo aí? Ninguém fala nada? Conseguiram assistir o vídeo direitinho? Alguém me dá um feedback? Não deu de ouvir nada não, professor. Hã? Não deu de ouvir. Não consegui ouvir, não? O áudio está ruim, não dá pra entender. Ah, tá. O primeiro vídeo conseguiu assistir? Aquele do sequestro? Ruim, né? Tá, depois eu passo os links para vocês assistirem. Vou passar por aqui depois, tá? Eles vão passar logo desse aqui, aí vocês podem assistir depois, beleza? Esse é o Google Meet aí, às vezes não sei, né, como é que é isso. Tá aí o link, quem quiser assistir o caso, tá? Toda essa situação aí, eles eram obrigados a vender redes, né? Eles apanhavam, ficavam dormindo dentro de um caminhão, né? Em situação degradante, enfim. Claramente, a condição configura o crime do artigo 149 do Código Penal, tá? Pessoal, com isso eu encerro a aula de hoje. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Né? Professor, eu mandei uma mensagem aí, mas o senhor não leu. Eu perguntei sobre a competência, que então, no caso, não depende da quantidade, sempre vai ser da Justiça Federal, é isso? Isso, é um crime de competência da Justiça Federal, mas a doutrina que entende que se o crime for praticado contra uma única pessoa, né, por exemplo, uma única pessoa, não seria de competência da Justiça Federal, seria de competência da Justiça Estadual, né? Aí você vai perguntar, mas aí, o que é que eu faço? Olha, no âmbito federal, esse crime de redução à condição análoga, ele vem sendo julgado sempre na Justiça Federal, né? Então, eu recomendo, né, você adotar como entendimento que a competência será da Justiça Federal. Justiça Estadual é só em casos muito raros, tá? Muito raros mesmo. A vítima sendo uma única pessoa, seria de competência da Justiça Federal? Não, porque nesse caso não atingirá a organização do trabalho. Se eu tenho uma única pessoa como vítima, né, ou até duas pessoas, for um caso muito específico, aí eu tenho um crime de competência da Justiça Estadual. Agora, na maioria dos casos, como você pode observar, nesse exemplo que eu falei aí, desse vídeo, né, você tem vários trabalhadores, né? Então, quando você tem vários trabalhadores, né, então nós temos um crime contra a organização do trabalho. Então, nessa hipótese, o crime será de competência da Justiça Federal, certo? Se eu tenho uma ou duas, estadual, beleza. Mas a grande maioria dos casos são de competência da Justiça Federal, porque envolve, né,
vários trabalhadores, né, que são submetidos, né, reduzidos à condição análoga de escravo. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida? Posso encerrar? Se mantiver um silêncio total, eu vou entender que eu posso encerrar. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Então tá bom, pessoal. Até mais. Ó, boa noite a todos. Sim. Vão lá, vocês vão ter que ir lá no portal, só apontar os pontos abordados na aula rapidamente, tá? Eu vou abrir a atividade para vocês agora. Por que isso? A título de documentação, porque a faculdade ela é questionada por uma série de órgãos aí, né? Defensoria Pública, PROCON e tal, então a gente tem que documentar tudo, comprovar que estão assistindo as aulas, beleza? Bem simples, nada demais, não é um relatório não. O professor falou isso, acabou, tá? Tranquilo? Então, ó, até quinta-feira, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus. Vou só encerrar aqui a gravação.